Nós temos dentro de nós o nosso melhor amigo, o nosso maior inimigo e a nossa consciência atual. O nosso melhor amigo é aquela nossa versão que a gente almeja, aquela versão que tá bem em todos os aspectos da vida, aquela versão que sabe se posicionar, sabe conversar, sabe realizar os objetivos, sabe transformar os sonhos em realidade, tá bem em todas as áreas da vida, tá buscando equilíbrio todos os dias, sabe que é uma constância. A gente precisa dessa constância, que a gente tem que ter um bom planejamento para conseguir alcançar aquilo que a gente quer, e é uma versão que ela está capacitada para enfrentar as diversidades, para fazer o que tem que ser feito mesmo quando não tem motivação, para estar vivendo conforme o momento. É uma pessoa que sabe viver o momento, sabe aproveitar o hoje de uma forma responsável, sem se privar de todas as coisas, mas também sem achar que o amanhã não vai chegar. Já a nossa versão do nosso pior inimigo é aquela versão que faz tudo errado. É aquela versão que não se importa com as consequências, não sabe pensar no futuro, só quer viver em busca das recompensas imediatas, dos prazeres rápidos, dos resultados que vão acontecer milagrosamente de um dia para o outro. Essa versão, ela tem preguiça, ela procrastina, ela não quer estudar, ela reclama do trabalho, ela reclama da carreira, ela reclama de todas as coisas, mas também não faz nada para mudar o cenário que vive. Essa versão do nosso pior inimigo, ela sempre vai nos levar para o fundo do poço. Vai ser uma versão que vai querer com que a gente se mantenha sempre na mesmice, sempre se queixando, sempre murmurando e sempre achando que tá tudo ruim e que não tem jeito mesmo e que a gente não tem outra opção a não ser se entregar a uma vida fácil. Já a nossa consciência atual, ela vai alterar de acordo com o momento que a gente está, de acordo com o dia, de acordo com o nosso humor, de acordo com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, nosso ambiente, as pessoas que a gente convive, etc. E como que a gente consegue tentar buscar um equilíbrio entre essas versões, entre essas consciências, entre essas noções? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida e também não é muito simples. Mas a gente precisa ter em mente que se a gente quer ser melhor, se a gente quer alcançar um lugar melhor, uma posição melhor, se a gente quer ser uma pessoa melhor também, que a gente quer fazer pelo próximo, a gente precisa entender que a gente só tem um caminho, que é o autoconhecimento, que é a gente primeiro arrumar a nossa casa, arrumar a nós mesmos, para depois começar a fazer pelo próximo. Para chegar nesse nível, é óbvio que a gente vai ter que dedicar muito tempo. A gente não vai conseguir organizar a nossa vida do dia para a noite. Senão, a gente vai voltar para a nossa pior versão, aquela que não sabe esperar, aquela que não entende o processo, que é só ver o resultado, mas não quer pagar o preço pelo processo. Então, essa nossa melhor versão, esse nosso melhor amigo, ele precisa que a gente alimente ele todos os dias, como uma amizade qualquer, que a gente vai ter que conversar, que a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que ouvir, a gente vai ter que dar um suporte, a gente vai ter que desenvolver um relacionamento. Então, a gente precisa primeiro definir aonde que a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo, por que a gente quer melhorar, quem que a gente vai ajudar nesse processo, como que vai ser toda essa situação. A gente tem que ter em mente que muitos dias ruins vão aparecer. Muitas manhãs a gente vai acordar com a vontade de largar tudo, desistir e voltar a estaca zero ou voltar à nossa pior versão. Porque aquela pior versão, ela é fácil de ser vivida. A gente sabe que para fazer as coisas normais é muito comum, é muito tranquilo, é só querer.
se puxando para o lado do vício. Voltar a beber seria uma coisa muito fácil. Basta ir em qualquer lugar, comprar a primeira lata e começar a beber de novo. Não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum empecilho. Mas eu sei que se eu voltar por esse caminho, eu vou voltar para o fundo do poço. Eu sei que se eu tomar essa decisão, eu logo estou de volta no buraco. E é óbvio que a minha versão antiga muitas vezes berra para voltar ao controle. Muitas vezes ela quer essa facilidade, essa praticidade, esse prazer rápido, essa vida sem responsabilidade, essa vida onde tudo se resume a ser feliz naquele momento. Tudo se resume a curtição e festa. Mas a verdade é que a verdadeira felicidade, ela é uma consequência de muitas e muitas escolhas. E ela, acima de tudo, é uma busca por um equilíbrio. A gente só vai conseguir ficar feliz quando todas as horas da nossa vida estiverem alinhadas. Às vezes a gente está muito bem profissionalmente, mas está mal emocionalmente. Esse lado que não está legal vai afetar o outro, é lógico, é um efeito dominó. Às vezes a gente pode estar muito bem emocionalmente, mas pode estar carecendo na área financeira, na área do profissional, e isso também vai afetar um pouco o outro lado. Então, para a gente conseguir atingir a tal da felicidade, o que a gente precisa mais tentar buscar é buscar o tal do equilíbrio. E esse equilíbrio, ele não vem de uma forma rápida, porque para a gente conseguir chegar nisso, a gente vai ter que trabalhar muito todas as áreas da nossa vida. A gente vai ter que se esforçar muito para conseguir ter esse bom relacionamento com o nosso melhor amigo, para que a gente consiga chegar cada dia um passinho mais perto daquela versão ideal, daquela versão idealizada, daquela versão que a gente sonha e almeja. A gente tem que ter esse relacionamento com essa versão para que a gente possa se espelhar nela e possa projetar nela o nosso futuro. Mas, para a gente ter essa consciência, a gente precisa se conhecer muito bem antes de qualquer coisa. A gente precisa entender quais são os nossos pontos fortes e fracos. O que a gente fez no passado que gerou resultados ruins? O que a gente fez no passado que foi muito bom, muito positivo, que a gente pode repetir agora com uma nova percepção? Então, é um exercício de autoanálise muito profundo que a gente vai ter que fazer. E para isso a gente tem que ter coragem de se analisar friamente. A gente tem que ter a ousadia de olhar para nós mesmos, olhar para as nossas versões anteriores, para o nosso passado, com uma forma fria, analítica, digamos que até como se fosse um objeto de estudo, para a gente poder observar sem emoção o que a gente foi, sem julgamento, para a gente conseguir entender o todo e entender algumas das razões por trás daquelas escolhas do passado. Por exemplo, quando eu preciso pensar sobre como eu era antigamente, eu tento muitas vezes tentar entender por que eu bebia tanto, por que eu me drogava tanto, por que eu era tão responsável, por que eu era tão explosivo. E todas essas dúvidas me fazem pensar nas minhas ações passadas e tentar entender como que eu me portava daquele jeito e por que eu me comportava daquela forma. Mas para isso, a gente tem que tomar a liberdade de analisar nós mesmos como se fosse uma terceira pessoa, como se a gente estivesse simplesmente lendo uma história que outra pessoa escreveu, mas é a nossa história, de certa forma, é o nosso passado. A gente pode ter mudado muito de 1 ano, 5 anos, 10 anos para cá, mas às vezes a gente só pensa que mudou. E quando a gente começa a analisar de fato, a gente vê que algumas das coisas foram só realocadas. Algumas coisas ruins que a gente fazia pararam de ser realizadas de tal forma, da forma A, e passaram a ser realizadas da forma B. Às vezes a gente apenas substituiu um vício pelo outro, mas continua na mesma situação. Então a gente tem que ter essa vontade
de olhar para trás de uma forma neutra e sem medo do que a gente vai descobrir. A gente vai se envergonhar muito do que a gente vai descobrir. A gente vai se arrepender de várias coisas e a gente vai querer entender o como que a gente fez aquilo. Mas já passou, não tem mais volta. Agora, a única coisa que a gente pode fazer é aprender com aquele erro e tentar não repeti-lo. Essa é a nossa maior missão, é tentar entender o passado para não repetir os mesmos erros no presente e nem ter as mesmas consequências no futuro que a gente teve e está vivendo agora por conta dos erros do passado. Então, essa versão desse nosso melhor amigo, ela precisa primeiro ser estabelecida, a gente precisa entender o que a gente de fato quer, o que alinha com as nossas personalidades, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com o nosso trabalho, com a nossa carreira, com o nosso lado emocional, com o nosso lado espiritual. Primeiro a gente precisa entender aonde que a gente quer chegar, depois fazer toda essa análise do passado friamente, para daí começar a construir dia após dia essa nossa versão refletida no nosso melhor amigo, enquanto a gente só ignora e ri da cara do nosso maior inimigo, daquela nossa versão catastrófica, daquela nossa versão que não deu certo. E assim, quem sabe, um dia a gente consiga chegar cada vez um pouquinho mais perto daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente realmente quer ser, ou daquilo que talvez a gente até tenha nascido para ser. Hoje eu tento buscar essa minha melhor versão diariamente. Eu tento projetar esse meu melhor amigo, essa minha versão que eu almejo todos os dias, para de pouquinho em pouquinho eu chegar um pouquinho mais perto e conseguir me realizar cada vez mais, conseguir me sentir cada vez mais completo, cada vez mais feliz e cada vez mais alinhado com aquilo que eu quero para minha vida, com aquilo que eu sonho e com aquilo que eu estou trabalhando agora para alcançar depois. Então, fica de lição de casa para você pensar qual que é a versão que você quer se tornar, quão longe você está dela e como que você vai conseguir desenvolver esse relacionamento com o seu melhor amigo, ou seja, com a sua melhor versão, com a consciência atual, com a consciência que você tem hoje, enquanto também você analisa o comportamento e as atitudes do seu maior inimigo, ou seja, da sua pior versão, aquela versão que deu muito errado, que tudo foi pro buraco. Então, pensa nisso e até a próxima. Valeu!